Dia 54, Atos 21, 22 e 23. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Patara. Ali embarcamos num navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria a sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saíram da cidade e nos acompanharam até a praia. Ali ajoelhamos, oramos, nos despedimos, então subimos a bordo. Eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim, o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Eu estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson. Nascido em Chipre, um dos primeiros discípulos, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instruiu a não circuncidarem os filhos nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo, participe da cerimônia de purificação, pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça, então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quando aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue, a carne de animais estrangulados, de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com eles e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seriam oferecidos sacrifício em favor deles. Estando 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: homens de Israel, ajudem-nos, esse é o homem que fala contra nós, povo, em toda parte, ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo, profana esse santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade de Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com as acusações, houve um tumulto grande e houve um grande rebuliço. A multidão agarrou Paulo, arrastou para fora do templo e fechou as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou o comandante do regime romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que amarrassem com 2 correntes. Perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros outras. Não conseguindo descobrir a verdade, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo.
A multidão foi atrás gritando: matem ele, matem ele. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: eu posso ter uma palavra com o senhor? Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião há algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Me permita falar a essa gente. O comandante concordou. Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo em silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhe falou em aramaico, o idioma deles. Irmãos e pais, disse Paulo, ouça-me enquanto apresento a minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade de Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, eu fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Eu recebi deles carta para nossos irmãos judeus em Damasco que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco por volta do meio-dia, uma luz brilhou ao meu redor, eu caí no chão, uma voz me disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue? Os que me acompanhavam viram a luz, não entenderam a voz daquele que falava comigo, então perguntei: o que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei, muito respeitado pelos judeus. Veio, colocou do meu lado e disse: Saulo, volte a enxergar. E no mesmo instante eu pude ver. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será a testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se, seja batizado, fique limpo dos seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, o povo daqui não aceitará o seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi: Senhor, sem dúvida. Eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra, então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos, jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado, interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado. Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: o que o senhor está fazendo? Esse homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? Sim, eu sou. Eu também, disse o comandante. Eu paguei caro por minha cidadania, Paulo respondeu, mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar ouviram que ele era cidadão romano, retiraram de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxesse diante deles. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe desse um tapa na boca. Paulo disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o senhor, de respeitando a lei ao mandar me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo disse: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não saiba que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem: não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e os outros fariseus, gritou: irmãos, sou fariseu como eram meus antepassados. E eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, o fariseu contra os saduceus.
Os saduceus afirmavam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve um grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente: não vemos nada de errado com esse homem. Talvez um espírito, um anjo, tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força, levassem de volta à fortaleza. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar juntamente, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhe disseram: juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam, vocês e o conselho dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhe, nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, soube do plano e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais e disse: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo importante para contar. O oficial levou e ele disse: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor esse rapaz, pois ele tem algo a contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e levou à parte. O que foi? O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pediram que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter informações. Não acredite neles. Tem mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando a sua permissão. O comandante despediu o rapaz e advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Chamou dois oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir para Cesareia às 9 da noite. Levem 200 lanceiros, 70 soldados a cavalo. Providencie um cavalo para Paulo e levem em segurança ao governador Félix. Em seguida escreveu a seguinte carta: de Cláudio Lícias ao excelentíssimo governador Félix. Esse homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo. Quando cheguei com meus soldados, ao ser informado de que é cidadão romano, eu transferi para um lugar seguro. Então levei adiante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo. Não demorei a descobrir que era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou a prisão. Eu fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo. Enviei para o senhor. Informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipátride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído por alguns dias.